Olá, boa noite. Boa noite. Papa convida fiéis a reconhecerem a luz do amor de Deus em suas vidas. Devoção a Nosso Senhor dos Passos. Peregrinos participam em São Cristóvão de uma das maiores romarias do Nordeste. Bispos e religiosos de países latino-americanos se reúnem em Brasília para os trabalhos que antecedem o sínodo. Encontro em Brasília faz reflexões sobre a atuação e identidade dos grupos ligados à renovação carismática católica. Governo da Nicarágua ameaça e prende padres que mencionam o nome de bispo Dom Rolando Alvarez, preso há quase 200 dias. E os 26 anos da Casa de Missão Canção Nova em Roma, a primeira no exterior. Você sintoniza a Canção Nova, TV de inspiração católica. O Canção Nova Notícias começou. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco convidou os fiéis a perceberem a beleza do amor no rosto das pessoas que caminham ao nosso lado. O pontífice também rezou pelas vítimas do acidente de trem na Grécia e pelos migrantes que faleceram no Mediterrâneo, no sul da Itália. Os peregrinos na Praça São Pedro demonstravam alegria por estar diante do Papa no segundo domingo da Quaresma. O Santo Padre disse que durante a semana rezou pelas 57 vítimas do acidente de trem na Grécia e expressou novamente sua dor pelas vítimas do naufrágio nas águas do Mediterrâneo ao sul da Itália e agradeceu à população e às instituições que socorrem sobreviventes e familiares. Viene proclamato il Vangelo della Trasfigurazione. Francisco refletiu sobre o Evangelho da Transfiguração, onde Jesus se revela a Pedro, Tiago e João em toda a sua beleza como Filho de Deus. De acordo com o Santo Padre, os discípulos viram a luz da santidade de Deus brilhar no rosto e nas vestes de Jesus, a imagem perfeita do Pai. Imagine perfetta del Padre. Em sua mensagem, o pontífice explicou que na experiência da transfiguração, Jesus prepara os discípulos para reconhecer nele a mesma beleza quando estiver desfigurado na cruz, beleza que não aliena, mas nos leva adiante. Não te fa nasconderti dentro. Vai avanti. O Papa recordou que na escola de Jesus aprendemos a perceber a mesma beleza no rosto das pessoas que caminham ao nosso lado, familiares, amigos, colegas. Quantas faces luminosas, sorrisos, lágrimas e cicatrizes falam de amor ao nosso redor. Aprender a reconhecê-los nos enche o coração. E riempirci nel cuore. Em seguida, o pontífice pediu em oração a Nossa Senhora, que guardou no coração a luz de seu Filho, mesmo na escuridão do Calvário, que nos acompanhe sempre no caminho do amor. Amém. Brasília é sede da Assembleia Regional do Cone Sul da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com a participação de cerca de 186 representantes da Igreja Católica da Argentina, do Chile, Paraguai, Uruguai e Brasil. O evento faz parte da série de 4 encontros promovido pelo Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, o CELAM. Nós vamos chamar Brasília, então, com Camila Castro, que tem mais detalhes. Boa noite, Camila. Olá, Reinaldo, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, viu? A Assembleia tem como objetivo aprofundar o documento de trabalho para a etapa continental que dialoga aí sobre o Sínodo 2021-2024. Sobre esse assunto eu vou conversar agora então com Dom Joel Portela, ele que é secretário-geral da CNBB. Muito obrigada pela sua presença aqui no Canção Nova Notícias. Eu queria que o senhor começasse falando então sobre a importância desse evento e também sobre o tema. A importância maior vem do próprio sínodo, que pensa, que quer nos ajudar a pensar a igreja como comunhão. E foram várias etapas, porque comunhão não adianta ficar na teoria, tem que viver a comunhão. Então, houve etapas em nível diocesano, etapas em nível nacional, agora é a etapa do continente latino-americano e caribenho. Foram vividas quatro encontros, 3 já aconteceram, região do México, região do Caribe, região dos países bolivarianos e agora nós. Qual é a importância? Juntos, os 5 países, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, se encontram para partilhar
rosto no rosto, face a face, tudo aquilo que foi colocado no papel e que gerou o documento que você explicou. Dom Joel, essa será uma semana de muito trabalho, como o senhor mesmo já disse, né? Já foram várias etapas. Agora, depois dessa semana, o que vem por aí? Um encontro em março, ali ao redor do dia 21, para reunir as conclusões dos 4 encontros ocorridos e apresentar, então, à Secretaria do Sínodo a síntese latino-americana e caribenha. É um processo bastante conversado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. Dom Joel, que já vai agora seguir para a Santa Missa, que começa às 19 horas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, boa noite para você, Camila. Olha, está agendada para amanhã uma sessão em caráter de urgência para discutir na Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria um Fundo Nacional para a Promoção dos Direitos da Mulher. Nós vamos chamar então Liana Nunes, que está também em Brasília em nossos estúdios, e tem mais informações sobre esse projeto, que é contrário à vida. Boa noite. Boa noite a você e a todos. É isso sim, o objetivo desse projeto de lei é facilitar o acesso ao aborto a todas as mulheres que desejarem realizar o ato. A deputada Cris Tonieto é contrária à pauta e falou à nossa equipe sobre a atuação da bancada católica e evangélica na valorização da vida em relação a essa sessão de amanhã. Temos que tomar muito cuidado. O trabalho da Frente Parlamentar contra o Aborto está absolutamente a todo vapor. Nós, enquanto membros da Frente, nós estamos atuando de forma bastante contundente para retirar de pauta esse regime de urgência, ou seja, para que esse projeto não vá a plenário, não seja votado, não seja, de fato, muito menos aprovado, porque pode trazer vários riscos para os nascituros no Brasil. Já existe uma ameaça evidente. Nossos nascituros, os bebezinhos no ventre de suas mães, esses bebês tão frágeis, eles já sofrem ameaça por conta do aborto. Imagina flexibilizar e alargar ainda mais os conceitos. E pior, o que estava faltando antes? O dinheiro. Então, esse projeto de lei, ele traz justamente a possibilidade de que seja financiado, inclusive por ONGs internacionais, por aqueles que são verdadeiramente interessados na promoção do aborto no Brasil. O Brasil, ele tem uma legislação restritiva porque o aborto é crime. E ponto. Só que os promotores da cultura da morte que não descansam vão tentar a todo momento usar de estratégias malignas, diga-se de passagem, para tentar alargar essa cultura da morte e tentar justamente a morte do bebê mais inocente que aquele que está abrigado no ventre da sua mãe. E o Banco Central vai disponibilizar a partir de amanhã, às 10 horas da manhã, o resgate de dinheiro esquecido em instituições financeiras por meio do sistema Valores a Receber. O beneficiário deve acessar o sistema e solicitar a transferência do dinheiro via Pix ou diretamente para uma conta corrente. O banco indicou que 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de 6 bilhões de reais a sacar. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre se diz preocupada com a situação do bispo de Matagalpa, Rolando Álvares, preso pelo presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, desde agosto do ano passado. Vamos chamar Sidney Fernandes, em São Paulo, que tem mais informações. Sidney, boa noite para você. Dom Rolando Álvares está preso há quase 200 dias. Boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem. Além da condenação do bispo a 26 anos e 4 meses de prisão, o regime de Ortega estaria advertindo e prendendo padres que mencionam o nome do bispo Rolando Álvares durante as missas. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre acompanha a situação. A situação na Igreja da Nicarágua é bastante complexa. Ela exige muito de nós, exige um momento de muitas orações. Desde a expulsão do núncio, que a gente percebe que a Igreja na Nicarágua enfrenta conflitos muito sedimentados que precisam ser resolvidos. Não temos a clara dimensão de tudo que acontece lá. A diretora que acompanha a Igreja da Nicarágua nos disse pessoalmente que é muito complicado falar, inclusive, ao telefone, né? Os bispos não falam ao telefone sobre a situação que está lá. São feitas visitas para acompanhar os projetos. Nós continuamos ajudando, continuamos apoiando projetos na Nicarágua, essa é a nossa missão.
mas a gente sabe que é uma situação inusitada. O que a cena internacional, nossa sede, muito bem colocou, é que não vão nos calar. Nós vamos continuar rezando pela igreja na Nicarágua. Está muito bem entendido que a situação na igreja da Nicarágua necessita de nossas orações. Isso nós vamos fazer. Para que a situação na Nicarágua se resolva de maneira pacífica, de maneira de bom senso, de maneira com a paz, de maneira que todos continuemos a trabalhar pelo nosso objetivo de ajudar na situação complexa de cada um de todos os países onde atuamos. E seguindo com o tema Igreja, neste tempo de oração e meditação que a Quaresma proporciona, muitos fiéis têm a oportunidade de receber o benefício da indulgência plenária. Saiba como na reportagem de Aline Mércio e Antônio Matos. Segundo a Igreja Católica, as almas que não morrem em pecado mortal passam pelo estado do purgatório, para que possam chegar ao céu. O santo chama o purgatório de uma cadeia, onde a alma está presa, entre aspas, né? Por quê? Porque ela não pode fazer nada por ela mais. Ela tem que receber socorro para chegar à sua santificação através de quem? Da igreja militante que está aqui na terra, que somos nós, a igreja triunfante que está no céu. E para ajudar essas almas que estão no purgatório, os fiéis aqui na terra podem obter a indulgência plenária. Mas antes, vale entender por que essa indulgência é importante. O pecado, ele tem duas consequências, a culpa e a pena. O que é a culpa? É a ofensa feita a Deus, que é perdoada onde? Na confissão. Mas fica a pena devido ao pecado. O que é a pena? A consequência que o pecado deixou. É esta pena que é chamada de pena temporal, que a gente cumpre ou aqui na terra ou no purgatório. Aquelas manchas que o pecado imprimiu na alma, elas são apagadas da nossa alma mediante o recebimento da indulgência plenária. É possível pedir a indulgência plenária para si ou para uma pessoa que já tenha falecido. E para obtê-la, é importante cumprir 4 tarefas. Confissão, comunhão, rezar pelo Papa. E a quarta, que você escolhe entre 4 alternativas. Quais são as 4 alternativas? Primeiro, você pode rezar um terço em família. Ou então, você pode fazer adoração ao Santíssimo. Ou então, você pode fazer a via sacra na igreja. Este período de Quaresma, inclusive, contribui para a oração. Aqui na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo, por exemplo, a Via Sacra é rezada todas as sextas-feiras. A Quaresma é um tempo em que nós queremos nos aproximar mais dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí aproveitamos que a Igreja nos concede indulgência plenária para quem reza a Via Sacra, para poder juntar, né, o útil ao agradável. E agora vamos falar do agro. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aprovou o plantio de trigo transgênico no Brasil. Na decisão, a CTN Bio considera que o cereal transgênico não apresenta risco à saúde humana ou ambiental. A Tropical Melhoramento Genética, empresa que fez o pedido junto à CTN Bio, disse que o trigo modificado geneticamente é resistente à seca. A comercialização e importação de farinha de trigo transgênico já é autorizada no Brasil desde 2021. Órgãos de defesa do consumidor não concordam com a decisão, por entenderem que a população tem receios quanto ao consumo desses produtos. Já associações do setor, como a Abitrigo, consideram que a medida é um avanço que traz tranquilidade ao setor e deve reduzir riscos ao mercado do cereal. Voltamos com notícia internacional. Na África do Sul, uma colisão impressionante envolveu 36 veículos em Umhlanga. Carros e caminhões empilhados e capotados mostram o tamanho do acidente. De acordo com a equipe de resgate, um caminhão andou desgovernado por 1 quilômetro e danificou dezenas de veículos no trajeto. Os feridos foram levados ao hospital local. As autoridades investigam a causa do acidente.
Aqui no Brasil, a procura por serviços e reparos em veículos cresceu neste período de chuva constante. Com enchentes e alagamentos, milhares de veículos pelo país foram danificados pelas águas. E o prejuízo pode custar mais caro ao proprietário. Giovanni nem imaginava que o passeio do final de semana se tornaria uma baita dor de cabeça. Esse vídeo mostra o seu carro coberto por água. Acima de tudo, de todo o desespero que eu passo na minha vida, os problemas, eu procuro sempre chegar a algo positivo. Eu pensei por duas vertentes. A primeira, eu tenho um seguro. A segunda, se o seguro não cobrir, como estão falando lá, que da natureza não se cobre, dano natural não se cobre, pelo menos eu tenho oficina. Para lá eu levo, eu ressuscito esse carro. Enchentes e alagamentos se tornaram comuns em períodos de chuva. E quem sofre com esses fenômenos naturais são os proprietários de veículos. Em caso de perda total, quem paga a conta? Há uma obrigação das seguradoras, a não ser que o motorista crie um risco desnecessário, e o poder público vai ter a obrigação de indenizar também, se porventura a causa se deu em virtude de alguma omissão em alguma obra que ele deveria ter feito. Mas tudo isso tem que tomar cuidado, é questão de argumentação e prova. Nesta oficina, no interior de São Paulo, a busca por manutenção de veículos afetados pelas chuvas é constante. Os reparos variam de limpeza e higienização, até ajuste na parte elétrica e no motor. Em muitos casos, o prejuízo é tão grande que ultrapassa o valor do automóvel. Que é o carro desse Astra. Ele entrou na água mesmo com o carro, precisava entrar com o carro na água, só que a água foi muito forte. Acabou cobrindo muito mais do que deveria, onde estragou muito mais do que deveria no carro. O motor dele acabou condenando, o carro em geral acabou condenando, né? Não só o motor em si, e é um cara que não tem seguro. Outra orientação é observar o limite de água nas rodas do veículo, tudo para evitar maiores transtornos. O ideal é não ligar o carro em hipótese alguma. Chama um guincho, leva o carro para uma mecânica, aí sim a gente vai ver o carro como que tá, fazer nele vários testes nele, mais de 100 testes fazendo no carro, para poder ver realmente se ele está em condições de andar novamente. Giovanni teve prejuízo material, mas felizmente contou com a solidariedade. Ganhei amigos pro resto da vida, então eu consegui tirar de uma experiência ruim, boas amizades, ainda consegui divertir o resto dos dias. O fim de semana foi de chuva intensa sobre boa parte do país. Vamos ver como está a previsão para esta terça-feira. O ciclone que atuava no sul, causando temporais, se desfaz nesta terça e a chuva passa a ser pontual. Apenas no litoral gaúcho, o potencial de chuva mais forte será maior devido à formação de outra baixa pressão. O tempo aberto vai predominar no interior da região, com sol de 28 graus em Porto Alegre. Enquanto no sul o ciclone deixava o tempo instável, no outro extremo do mapa, no nordeste, a zona de convergência intertropical causava períodos de chuvas fortes. Para esta terça-feira, o sol vai brilhar forte e inibir a chuva apenas no interior nordestino. Nas demais áreas, a previsão de chuva a qualquer hora do dia. Em Teresina, os termômetros variam entre 23 e 34 graus, a capital mais quente. No norte, os temporais se concentram mais no período da tarde. No leste e norte do Amazonas e sudoeste de Roraima, céu parcialmente encoberto. No centro-oeste e sudeste, o que prevalece é o calor e tempo abafado. As fortes chuvas ainda deixam alerta para transtornos, principalmente no oeste e no sul de Minas Gerais e também entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. As máximas batem os 21 e 31 graus em Belo Horizonte, 19 e 30 graus na capital paulista. No centro-oeste, vamos conferir, Cuiabá chega aos 35 graus e Brasília, 29 graus. Reinaldo. A tradicional coxinha, produzida aos milhões diariamente no Brasil, foi eleita uma das melhores comidas de rua do mundo. A informação foi divulgada por uma enciclopédia de gastronomia. Nossa equipe em Belo Horizonte foi descobrir a origem e o que faz esse quitute tão especial. Um alimento indispensável em festas e lanchonetes de rua. Pequeno ou grande, não importa. É quase impossível resistir a uma coxinha. Essa paixão nacional ficou em 33º lugar na lista de 50 melhores comidas de rua do mundo.
O ranking é de uma enciclopédia gastronômica que considera a avaliação do público exterior. A origem é francesa, mas com o tempo esse quitute ganhou características bem brasileiras. Inicialmente, a coxinha era feita de massa de batata, com o frango todo desfiado, aí se pegava o osso da própria coxa e se envolviam. Mas como eram muitas pessoas, não tinha como fazer a coxinha desse jeito. Então eles foram adaptando até chegar à coxinha que a gente tem hoje. Quem trabalha com o produto sabe bem como é o queridinho. Dona Terezinha que o diga, há 45 anos abriu essa lanchonete que tem a coxinha como carro-chefe. O segredo da coxinha é você fazer bem feito, né? Ter o tempero certo, a fritura também é muito importante, porque se você fizer bem feito e a fritura ficar mal feita, não fica bom. Atualmente, os filhos tocam o negócio, mas ela sempre está por perto, até porque o ritmo é intenso. A média de produção diária é de 600 coxinhas. Para os salgados comuns, eu tenho cerca de um funcionário para cada. Para a coxinha, eu tenho 4 funcionários o dia inteiro para produzir a coxinha. Então a gente tem que ter. Se chegar e não tiver coxinha, o pessoal sai daqui bravo. Se uma coxinha deste tamanho já é difícil de resistir, imagina uma de meio quilo. Sonho? Realidade, que caiu no gosto dos clientes. A ideia surgiu para comemorar os 40 anos da loja em 2017. A previsão era para ela ficar o mês de junho inteiro. Quando eu tirei no mês de julho, o pessoal ficou muito bravo. Aí eu tive que voltar com ela no cardápio e ficou fixo. Eu tive que contratar novos profissionais, aumentar o meu maquinário e está até hoje, há 6 anos já de coxinha de meio quilo, o sucesso. Cerca de 100 itens com este tamanho são vendidos por dia. Mini, tradicional ou de meio quilo. Se for coxinha, o paladar do brasileiro agradece. O grupo de trabalho das expressões carismáticas católicas no Brasil se reuniu neste final de semana para o encontro das mais diversas expressões e carismas no seio da igreja. Vamos voltar a Brasília. Liana tem mais informações. Liana, é com você. É sim, o evento aconteceu aqui na capital do Brasil no sábado e no domingo. O momento trouxe reflexões sobre a atuação e a identidade de grupos ligados à RCC, movimentos eclesiais e as novas comunidades. O Concílio Vaticano II proporcionou uma nova forma de vivenciar as celebrações. Neste novo tempo, para o clero e os fiéis em todo o mundo, surgiu a renovação carismática católica, permitindo mais liberdade na maneira de anunciar o Evangelho. O movimento carismático teve início na década de 60 em Duquesne, nos Estados Unidos, em um encontro de universitários. A partir de então, os grupos de oração e as diversas organizações, como as novas comunidades, foram se espalhando pelo mundo. Uma forma de atualizar a experiência de Pentecostes e, a partir daí, promover o ardor pela evangelização e a busca pela unidade. O grupo de trabalho nasceu em 2021, a partir de uma reflexão sobre a acolhida das diversas expressões carismáticas. E que nós achamos que seria importante, nesse contexto em que o Papa Francisco nos convida a caminharmos juntos, a sinodalidade, que a gente sentasse nesse espaço, reunindo as diversas expressões carismáticas, o serviço de comunhão Caris, para a gente atualizar essa conversa, ampliar esse diálogo. Há 45 anos, a comunidade Canção Nova é uma das expressões carismáticas católicas no Brasil. Padre Wagner Ferreira afirma que cada organismo contribui para a vida da igreja e que a comunidade precisa estar inserida no amor fraterno. Os membros da comunidade Canção Nova devem viver esse testemunho de amor fraterno de modo a contribuir com tantas e tantas realidades que precisam de cura, que precisam de perdão, de reconciliação, que precisam de comunhão e paz. A coordenadora do Serviço Nacional de Comunhão explica que o Caris Brasil surgiu para abranger os mais diversos carismas e colaborar com a igreja.
As expressões carismáticas, através desse novo organismo, elas podem contribuir muito com a vida local da igreja, com seus carismas específicos, né, com carisma próprio. O nosso carisma, ele é como primeiro objetivo o batismo no Espírito Santo. Aliás, é o primeiro objetivo do CARES, o batismo no Espírito Santo. A Conferência Nacional dos Bispos no Brasil se empenha em acolher os fiéis leigos nas mais diversas dioceses no Brasil e no mundo. A igreja é, acima de tudo, comunhão. E o Espírito vai fazendo nascer, surgir na igreja inúmeros carismas. Entre as funções que cabem aos bispos, uma delas é colocar esses carismas em comunhão. E nossa participação fica por aqui. Boa noite a você que nos acompanha. Reinaldo, Yara, volto com vocês. Boa noite, Liana. Até amanhã, se Deus quiser. Na Quaresma, os cristãos são convidados a refletir sobre o caminho que Jesus percorreu com a cruz pela Via Dolorosa. Após 2 anos, milhares de pessoas participaram novamente de uma das maiores romarias do Nordeste. Na pequena igreja, os devotos fazem fila para passar debaixo do andor do Senhor dos Passos. Agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas graças recebidas, por uma promessa para a cura de um câncer e cura de um filho meu. Nas fachadas da cidade centenária, o roxo destaca o clima penitencial. O homem com os pés descalços é Manuel. Vem todos os anos manter viva a devoção de sua mãe. Vem desde pequeno, já vinha no braço dela, ela faleceu porque ela era muito devota do Senhor dos Passos. E eu continuei com a devoção dela e sigo até quando eu puder. Emily participou da romaria para pagar uma promessa. Quando eu era pequena, eu peguei infecção, fiquei muitos dias no hospital com a minha mãe. Aí a minha avó fez uma promessa para o Senhor dos Passos, dizendo que se eu ficasse boa, eu ia vir todos os anos, um ano de branco e um ano de roxo, os pés descalços e acompanhar a procissão. No momento da representação, a imagem de Cristo é conduzida pelas ruas da cidade ao encontro da figura de Maria. A tradição determina que o peregrino deposite o tecido conhecido como mortalha no andor. Neste instante, cada fiel pede auxílio para uma intenção específica, como dor, enfermidade ou desemprego. Debaixo de sol escaldante, milhares de fiéis se aglomeram na praça central, à espera do doloroso encontro. Enfim, a imagem de mãe e filho se encontram, renovando a fé e a esperança de romeiros e devotos. A Romaria de Nosso Senhor dos Passos é um evento de mais de 2 séculos de história em São Cristóvão. A peregrinação religiosa é realizada no período de preparação para a Páscoa. E foi por volta do século XVIII, mas no segundo domingo, não temos a data específica, mas sabemos que é. Todo segundo domingo da Quaresma acontece a Romaria do Senhor dos Passos. Que momento bonito dos fiéis e peregrinos em Sergipe. Olha, você que acompanha a Canção Nova sabe do nosso compromisso, que ajuda na transformação positiva de sua família com conteúdos especiais. A Canção Nova existe para evangelizar e contribuir na formação das pessoas, propondo programação evangelizadora, graças aos sócios e benfeitores que alimentam a esperança cristã com suas doações. Estamos com 13% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de março. A Canção Nova conta com sua efetiva participação. Seja Canção Nova com a gente, acesse clube.cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento e generosidade. Olha, hoje é uma data muito especial para a comunidade Canção Nova. Foi no dia 6 de março que o desejo de Monsenhor Jonas Abib, que brotou no coração, inspirado por Deus, que deu o primeiro passo no exterior para a realização do sonho. Pois é, Reinaldo. E a primeira missão da comunidade se fazia presente do outro lado do Oceano Atlântico e celebra hoje 26 anos de evangelização em Roma, na Itália.
Desde 1997, a comunidade Canção Nova está presente no coração da igreja. Neste ano, a missão em Roma completa 26 anos de história. Evangelização que começou com as peregrinações e ganhou força pelas transmissões jornalísticas e encontros de oração. Monsenhor Jonas Abib sempre acompanhou o desenvolvimento da comunidade na Itália, que ao longo desses anos contou com a presença de muitos missionários, homens e mulheres que dedicaram a própria vida em favor da propagação do Evangelho na Europa. Neste aniversário da missão não faltam motivos para comemorar. Amor e dedicação fazem parte do propósito missionário da Canção Nova na Itália. A tarefa de evangelizar é desenvolvida em diferentes âmbitos. Nosso jornalismo, que já está bem concentrado já há alguns anos, todos os dias elaborando matérias para o nosso jornal no Brasil. Além disso, o nosso site italiano, as redes sociais, nós estamos inseridos numa paróquia em que ajudamos a catequese, as celebrações da Santa Missa também, a acolhida de irmãos de comunidade, dos padres da comunidade para um período de estudo. Quanto às vocações, a gente tem retomado, também é uma retomada no trabalho vocacional, então esperando as vocações brasileiras, as vocações italianas, aqueles que Deus mandar para nós. Tudo o que foi realizado durante esses 26 anos de presença da Canção Nova em Roma só foi e continua sendo possível graças à contribuição dos sócios evangelizadores. Nós somos sustentados, por essa contribuição dos sócios, e a gente só consegue levar essa evangelização do Papa, da Igreja, essa voz que nós somos para todo o Brasil por conta dessa realidade. Nós sabemos que a nossa missão depende exclusivamente das doações que recebemos dos sócios. Para celebrar a data, uma missa foi realizada na Capela da Basílica de São Pedro com a presença do secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. É um momento muito especial para mim, porque também é a primeira vez que eu encontro a comunidade Canção Nova, primeira vez como secretário do Dicastério dos Leigos, Família e Vida, e foi um momento muito enriquecedor dentro da Basílica do Vaticano, poder celebrar com vocês, poder festejar com vocês. Na ocasião festiva, o Núncio Apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, visitou a frente de missão em Roma. 26 anos seguramente de graça, de divulgação da Palavra de Deus, de vivência na fé cristã. É um caminho de providência para a Canção Nova e é um caminho de providência para a Igreja Universal. Parabéns à Frente de Missão de Roma. Parabéns por todos esses anos de evangelização e missão. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir ao vivo a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.